Pessoal, vamos lá? Mais uma aula do primeiro exame de qualificação Conto Amor, Clarice Lispector, Luciana Oliveira, @Redacão Luciana Oliveira. Assista a aula inaugural que está no meu canal do YouTube, a primeira aula de conteúdo sobre o edital, conteúdo programático, onde falamos de tipologia textual, gênero, destacando os elementos da narrativa, a tipologia narrativa. Por quê? Porque tratamos aqui de um gênero chamado textual chamado conto, que possui a predominância da narração. Então, a sua tipologia textual é a narrativa. Conceituamos, definimos e diferenciamos os dois na primeira aula. Tem mais coisas para aprofundar sobre gênero, tá? Que o edital cobra. Função social, suporte, tá? Em outra aula. E aí, deixa eu ver se está aparecendo aqui na tela direitinho para vocês. Tá aparecendo muito bem, inclusive. Vamos lá. O que acontece aqui? Tipologia narrativa, conto. Para ser um texto narrativo, vocês decoraram aquele macete? Pente, personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Eu colocaria aqui com texto. Só que aí a gente vai aprofundar nas próximas aulas, ok? A partir disso, começaremos com o narrador. Lembrando, narrador, foco narrativo. Luciana, não lembro disso. Narrador pode ser em primeira pessoa e em terceira pessoa. Foco narrativo em terceira pessoa. Nesse caso aqui. Narrador, aliás, pode ser observador dos fatos e pode ser onisciente. Você lembra? Lembra essa diferença? Será que você lembra? Se não lembra, vai ver agora, vai revisar comigo agora. Deixa eu ver se o slide aparece direitinho para você. Apareceu. Vamos lá? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Ok. Pronto, agora tá tudo lindo. Narrador em terceira pessoa. Ele pode ser onisciente. E aqui, ó, observador. Vou falar do observador primeiro. O observador narra os fatos como se estivesse de fora dos acontecimentos. Como se fosse uma câmera filmando. Ou seja, você só consegue relatar, narrar, aquilo que os seus olhos conseguem ver e identificar. Tem um distanciamento, ok? Não acessa os pensamentos nem os sentimentos dos personagens. Relata ações visíveis, gestos e diálogos. Mais comum em narrativas com estilo
estilo objetivo e distanciado. Exemplos do próprio conto Amor da Clarice. Aqui, ó. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Neste fragmento, o narrador não diz o que Ana pensa ou sente, apenas descreve o que ela faz. Porém, esse fragmento ainda não determina qual é o tipo de narrador. Só por esse fragmento, você diria que o narrador desse texto é observador, é distanciado, de fora dos acontecimentos íntimos. Porém, cuidado! Não é assim que a banda toca. Olha aqui. Narrador onisciente. Sabe como que eu falo para gravar? É como se fosse Deus. Está em todo lugar, o tempo todo, pode prever o que vai acontecer, sabe do seu passado, sabe o que você pensa, o que você sente de todos os segredos. Certo? Não tem como errar. Está em todos os lugares da narrativa, sabe tudo sobre os personagens, o que pensam, sentem, o que escondem. Pode entrar na mente dos personagens e até antecipar os eventos. Foi o que eu acabei de falar. E cria uma narrativa mais subjetiva, ou seja, pessoal e introspectiva. Ana ainda teve tempo de pensar. Ana, ela, o narrador está te informando isso. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Como é que eu vou saber disso apenas observando Ana, sentada ao lado de Ana, olhando para ela? Não tem como saber. Ana, olha aqui, peraí, pensar. Ana pensou. Como é que o narrador sabe que a Ana pensou? Que havia crianças e homens grandes. Que havia crianças e homens grandes com fome. A náusea, como é que ele sabe que ela sentiu nojo, náusea? A náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. Será que você já percebeu a diferença brutal entre um e outro? Eu tenho certeza que sim. Certeza. Olha aí a tabela. Característica. Acesso à mente dos personagens? Narrador? Não. Onisciente? Sim. Tipo de relato do observador é descritivo, externo. E do onisciente? Do Deus da história? Introspectivo, psicológico. Conhecimento da história do observador é parcial, do onisciente é total. Estilo da narrativa, distanciado, do observador, distanciado. E do onisciente, imersivo, mergulha, aprofunda, está dentro. Certo? Continuando. Personagem. Nós temos protagonista, falamos disso na aula passada, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. Deixa eu só ver essa tabela aqui. Tabelinha ok, não rabisquei nela, que bom. Nós temos o personagem principal.
protagonista. Nós temos aquele que se opõe ao principal, que é o antagonista. Nossa, a letra saiu toda separada aqui. Mas tudo bem. Nós temos os personagens secundários, os coadjuvantes e os figurantes, né, secundários, que giram em torno dos principais e do antagonista. Os figurantes que muito mal aparecem ou têm fala ou expressividade alguma na história. E aí, tem algumas classificações de protagonista, classificações clássicas. O herói, o bom moço, aquele que tem os valores. E aí temos aquele que não é o vilão, mas ele é todo errado, atrapalhado, comete muitos erros, mas não é o vilão. Esse é o anti-herói. Um exemplo clássico, Robin Hood. Roubava dos ricos para dar aos pobres, está roubando. Anti-herói. O vilão. Ok? E aí, você me pergunta, Luciana, personagem plano ou tipo? Ou tipo, típico. Isso é típico dele. Tipo, né? Meio caricato, estereotipado, rotulado. Linear, que segue início, meio e fim, que segue sem alterações, nem para cima, nem para baixo, não oscila, não se transforma, não se altera. Estável, estagnado. Vamos lá? Personagem plano. Tem uma ou poucas características marcantes. É previsível, não muda durante a história. Costuma representar um papel fixo. É um vilão, um cômico, o herói. Você já sabe do início ao fim da narrativa que ele não vai mudar, não vai ter nenhuma grande transformação. Funciona como apoio à ação principal ou ao protagonista. Exemplo bem simples. A madrasta má, Branca de Neve, dos Contos de Fadas, Irmãos Grimm. Por que é plano? Representa a inveja e a maldade, ou seja, toda uma simbologia de algo que não vai mudar, maldade pura, ó. Não vai mudar, é o mal na história, porque Branca de Neve é a inocência, é a bondade. Desde o começo quer destruir a enteada, sem nenhuma mudança de sentimento ou dilema interno. Não tem angústia, não tem conflito, não tem arrependimento, não tem nada. Função na história, antagonista, antagônica, antagonista estática, estagnada, imóvel, do início ao fim. Movida apenas por inveja. Personagem plano. Agora, personagem esférico ou complexo é totalmente o oposto do personagem plano. Possui profundidade psicológica, tem contradições internas, dúvidas e conflitos, evolui ao longo da narrativa, evolui.
pode mudar de opinião, de atitude, aprendeu uma lição e faz diferente, corrige o seu erro? Ou era muito certinho nos seus valores e de repente, após algo muito negativo, muito ruim, quer se vingar e comete um grande erro? É o contrário? Quer ver um exemplo aqui, ó? No caso, Peter Parker. Pelo menos o Peter Parker da década de 90, dos quadrinhos de 90, era bem complexo, tá? Eu lia, por isso que eu sei. Eu tinha só 11 anos, 12, mas deixa essa parte pra lá. O tempo aqui é da narrativa e não da minha narrativa da minha vida, da minha biografia, né? Então, aí ó, Homem-Aranha, Peter Parker, é um exemplo. Age de forma surpreendente, mas coerente com a sua construção. Tem um filme que ele aparece com o Doutor Estranho, que tem os 3 atores, são os 3 heróis de 3 mundos, 2 mundos paralelos ao dele, daquele filme, né? Aparecem os 3. Peter. E o Peter principal, que é o ator atual, né? Vamos dizer assim, feito pelo ator do momento, tem uma situação em que ele quer ajudar os vilões. Ah, mas ele vai morrer se voltar para o mundo paralelo dele. Vamos tentar tirar aquela alteração biológica dele, recuperar o Duende Macabro. Esqueci o nome do lagarto, o outro lá que era de areia. O que eletrocutava, né, que tinha a parte de choque. Então ele queria ajudá-los antes de enviá-los aos seus mundos, porque muita coisa iria acontecer, iriam morrer, e aí diziam para ele, mas vai morrer do mesmo jeito, essa decisão não é sua, é do destino, é da vida, eles vão colher o que eles plantaram, são situações no caminho deles, ninguém pode alterar isso, tem que ser Deus, né, para alterar isso. E mesmo assim ele luta para ajudar os vilões. E no final, 90% ali dos vilões não estão nem aí para ele. Tinha o Octopus, eu acho. Lembrei dele agora. E no final, vou dar um spoiler. Por tentar ajudá-los, a tia dele, a tia May, morre. E eu fiquei desolada com essa parte, com essa cena. Não gostei. Mas olha a consequência. Ele veio praticando o bem a ponto de amar os inimigos e a tia dele, o maior amor da vida dele, morreu porque ele ajudou os inimigos. Assistam o filme, é bacana por vários motivos. Então, a aula não é sobre o Homem-Aranha nem o Peter Parker, claro, mas eu acho que vocês já entenderam. Voltando aqui para Clarice Lispector, para o conto Amor, o que a gente pode observar? Vamos começar pelo narrador. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô. Agora eu vou saber se esse microfone é bom, porque eu me afastei, né? Ana subiu no bonde, depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco, procurando conforto num suspiro de meia satisfação. Primeira coisa aqui, né? Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô. Ana.
Temos aqui a nossa personagem, Ana. Subiu no bonde, temos uma ação. Depositou, outra ação. O volume no colo e o bonde começou a andar, outra ação. Então, reparem o seguinte. Temos a personagem, subiu no bonde, uma ação. Logo depois teve uma sequência, depositou o volume no colo. Logo depois o bonde começou a andar. Logo depois recostou-se. Procurou conforto, né? Procurando conforto. Num suspiro de meia satisfação. Temos aqui ações. Em sequência, sequenciais. Uma progressão, né? Temos aqui uma personagem. Ana. Temos um contexto. Compras, cansada, sentou no bonde, o bonde partiu. Procurou conforto e o bonde partiu. Eu estou te contando uma sequência de fatos. Então, eu estou narrando para você. Temos aqui o gênero conto, com a tipologia textual narrativa. Ana subiu. Ela subiu. Eu subi? Primeira pessoa? Ela subiu. Terceira pessoa. No primeiro fragmento, parece que temos apenas o relato de fatos visíveis aos olhos. Nada de imersão. Mas isso não define que o narrador seja observador. Até agora você já sabe que ele está em terceira pessoa. Segundo parágrafo. Os filhos de Ana, os filhos dela, eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Sumarenta aqui, vamos analisar a parte de vocabulário, tem dois significados. O primeiro, principal, denotativo do dicionário é, aqui está no feminino, uma coisa cheia de suco. Suco, tá? Sumo, suco. Então, vamos entender como vitalidade, vigor, vida. O outro significado possível é cheios de interesse, implicante, alguma coisa assim. Era muito utilizado na época, tá? Década de 60, 50. Vamos ficar com esse significado aqui, mas se atentem às duas possibilidades. Então, os filhos dela, os filhos de Ana, nossa personagem, eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Opa, os filhos. Temos aqui mais personagens. P de personagem. Eles eram bons. Não eram maus, não eram ruins. Uma coisa verdadeira. Não eram inventados, idealizados e sumarentos, cheios de vida. Normais. Tanto que com essa vida toda eles cresciam. Se cresciam, cresciam fortes. Tomavam banho. Por quê? Porque se sujavam.
exigiam para si malcriados, toda criança normal, instantes cada vez mais complexos. Então, os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira, cheia de vitalidade, cresciam, tomavam banho. Agora vem a parte mais imersiva. Exigiam para si malcriados, agora não, aqui, ó. Instantes cada vez mais completos, atenção, dependência, amor, servidão. A cozinha, tudo muito concreto, material, objetivo. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Ou seja, moravam no Rio de Janeiro, um calor terrível, e eram da classe média dos anos 50, 60. O livro foi publicado em 60, Laços de Família, mas esses contos eles foram reunidos em coletânea, então as datas, né, anos são diversificados. Então aqui a gente coloca, ó, classe média dos anos 50. Vamos colocar assim, classe média. Ó, o fogão está dando problema, o apartamento estavam terminando de pagar. E aí, depois eu falo sobre isso aqui. Mas o vento, que não é concreto e material, vamos dizer assim, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que, se quisesse, podia parar e enxugar a testa olhando calmo o horizonte. Perceba aqui comigo uma coisinha. A cozinha era, enfim, espaçosa. O fogão enguiçado dava estouros. O calor era forte, mas o vento transmitia-lhe uma sensação de quê? De conforto, né? Poderia descansar, enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Aqui nós temos ideias contrárias, né? Um calor, um desconforto, um vento que vem e lembra que você pode enxugar, você pode descansar, parar aquele trabalho e olhar calmamente, olhando o calmo horizonte. E nós temos aqui, lembrava-lhe. Quem lembrava-lhe? O vento. Como é que o vento pode te lembrar alguma coisa? Isso é uma característica de ser animado. Animado vem de ânima, alma, de ser vivo, de pessoa que está te lembrando algo. Então aqui nós poderemos ter uma figura de linguagem. O vento lembrava-lhe. Aqui nós poderemos ter uma personificação, característica de ser animado, de ser vivo, a seres que não podem ter essas características no mundo real, concreto. Então aqui a gente teria uma personificação. A aula não é sobre isso, mas não tem como deixar passar. Aqui eu falei que nós temos essa ideia aí oposta, né? Esse calor, esse desconforto, com essa questão de parar, enxugar a testa,
que traria o quê? Descanso, conforto, ideias opostas, tá? No fragmento. Aqui em cima, não vou deixar passar também não. Olha aqui, um pouco cansada, procurando conforto. Antítese também, né? Ideias contrárias. 1, 2, certo? Voltando para analisarmos elementos da narrativa e não figura de linguagem. Deixa eu apagar aqui. Tá. Vamos lá. Paramos aqui. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Figura de linguagem chamada símile, comparação. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas. Como é que o narrador pode saber disso? Outra coisa, ela, já falei terceira pessoa, ela plantara as sementes que tinha na mão. Ela estava no jardim naquele exato momento? Com um vaso na mão, uma terrinha, plantando? Não, ela estava no apartamento dela. Aqui ele está até abrangendo na vida. Vocês vão ver o que vem depois. Ela plantara as sementes que tinha na mão, na vida, na trajetória dela. Nem sequer está falando de um espaço concreto, apartamento, casa, tá? Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras que alguém deu ou que ela foi buscar, o que ela tinha na mão, aqui, ó, o controle dela. Não outras, mas essas apenas. Não plantou as outras sementes disponíveis. Aqui nós temos uma metáfora, porque não está falando de plantas. E cresciam árvores. Que árvores eram essas? Crescia sua rápida conversa com o cobrador. Uma árvore. Crescia a água enchendo o tanque. Cresciam seus filhos. 3. Crescia a mesa com comidas. 4. O marido chegando com os jornais e sorrindo de fome. O canto importuno das empregadas do edifício. Então, aqui nós temos 6 exemplos do dia a dia, do cotidiano, da vida real, concreta, que complementam a metáfora. E cresciam árvores. E essas árvores eram essas situações aqui da vida de Ana. Tá? Metáfora. Ana dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte. Lembra? Como um lavrador. Sementes que tinha nas mãos. Dava a tudo tranquilamente sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. Certa hora da tarde era mais perigosa. Como é que o narrador sabe disso? Ele estava lá na casa dela para saber? Certa hora da tarde, as árvores que plantara riam dela.
Ela ficava com vergonha ou se sentia deslocada. Não sei se vocês enxergam aqui o deslocada, deixa eu ver. Não, não enxergam. Então deixa eu fazer de outro jeito. Deslocada, deixa eu aumentar aqui a minha borrachinha. Deixa eu apagar aqui, verdinho. Riam dela, ela se sentia envergonhada, deslocada. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. Narrador onisciente. Como que ele sabe que aquela hora da tarde é perigosa para Ana? E por que que era perigosa? Porque as árvores que plantara riam dela. Quando nada mais precisava de sua força, inquietava-se. No entanto, sentia-se mais sólida do que nunca. Seu corpo engrossara um pouco, e era de se ver o modo como cortava blusas para os meninos, a grande tesoura dando estalidos na fazenda. Olha só, é para elogiar o modo como ela cortava blusas para os meninos, a tesoura dando estalidos na fazenda. Ela engordou um pouco, então para ela ela estava sólida com o corpo depois que casou. O vento batendo nas cortinas aqui em cima, ó, que ela mesma cortara, né? Essa lavradora que plantava as sementes com a mão forte, que dava a tudo a sua corrente de vida, essa dona de casa, né? O papel feminino da mulher, dona de casa, que ela pode ser também dona da casa, que tem diferença, né? A grande tesoura dando estalidos na fazenda. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Então, ó, desejo artístico, dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera agora aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. E suplantara a íntima desordem. Como é que o narrador sabe que ela passa por essa íntima desordem? Se não é a própria Ana contando para ninguém, tá? Ela tem uma íntima desordem. Então aqui a gente está percebendo um pouquinho, a gente está sendo apresentado a personagem Ana, que é essa dona de casa. Deixa eu voltar aqui para o outro slide. Nesse caso aqui, nós temos Ana, ali nós tivemos os filhos, quer dizer, quem teve foi ela, né? Eu não. Protagonista Ana, filhos, falou-se do marido. Tem as pessoas que são figurantes, não vão retornar à narrativa, tá? Os filhos e o marido, sim. O porteiro, não. O rapaz lá da luz também não. E aqui, ó, Ana tem uma desordem íntima. Ela cuida da casa, ela dá sua vitalidade a tudo, a sua mão forte, todo o seu desejo artístico ela transforma na parte decorativa, na parte do cuidado, na roupa que faz para os filhos. Mas tem uma hora da tarde que ninguém mais precisa dela. Tá tudo concluído, todas as tarefas, tudo limpo.
cada um com seus compromissos ou tarefas dos quais não dependem dela. E é nesse momento que todas essas sementes que ela planta, que ela cuida, que ela cultiva, dela. Ou seja, eles estão se divertindo, eles estão vivenciando momentos que não dependem dela. E ela precisa que eles precisem dela, porque a vida dela se resume a isso, a servir, a cultivá-los. Que letra feia aqui, né, gente? Vamos fazer de novo? Tá feio isso aqui. Ana, deixa eu me aproximar da tela. Ana é a protagonista. Temos os filhos e vou colocar o marido por enquanto. As meninas lá empregadas que cantam no edifício não, o rapaz da luz também não. Personagens, né? Até agora a gente não viu profundidade psicológica nos filhos, no marido, nem contradições internas, dúvidas e conflitos deles. Ana já demonstrou alguma coisa que nós vamos analisar agora. Alguma coisa, alguma profundidade. Tem essa desordem íntima, né? Vamos colocar aqui, ó. Ana. Opa, que é isso aqui, gente? Deixa eu ver se agora vai. Agora vai. Desordem. É isso? Vamos voltar para o texto. A íntima desordem. O gosto pelo decorativo. A hora perigosa da tarde. Cadê? Certa hora da tarde era mais perigosa, quando nada mais precisava de sua força. Desordem íntima. Certa hora da tarde era perigosa. Não precisavam mais dela. Inquietava-se. Bem, essa personagem tem contradições internas, conflitos. Então, ela já está caracterizada como personagem esférico, tá? Não há a menor dúvida. Ok? Vamos continuar aqui. Perdi minha canetinha laranja. Deixa eu retomar minha canetinha laranja. Onde nós paramos? E suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa que se emprestaria uma aparência harmoniosa. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Pensamentos de Ana. No fundo, Ana sempre tivera necessidade de sentir a raiz firme das coisas. Totalmente personagem esférica, né? Complexa. A raiz firme das coisas, de sentir a raiz
base, solidez, estrutura, estar. Tem uma definição melhor. Sentir a raiz firme das coisas. Sempre tiver essa necessidade, ou seja, de estar no controle. E isso, olha, um elemento anafórico de coesão que evita a repetição de termos e ajudam na coesão textual. É isso o que? A necessidade de sentir a raiz firme das coisas? Essa necessidade? Um lar perplexamente lidera por caminhos tortos, nada linear, viera a cair num destino de mulher. O que seria um destino de mulher, gente? Vamos lá. Lar. Destino de mulher. O que a gente pode pensar aqui? Lar. Destino de mulher. Ela, no início, teve a comparação dela como um lavrador. Um lavrador, o vento lembrava-lhe que poderia enxugar a testa e olhar o horizonte calmo, descansar. Lavrador. Ou seja, papel social da mulher na década de 50, 60. Bela, ou seja, o corpo engrossara. Opa, comi aqui. Recatada. O corpo engrossara, bela, uma mulher dona de casa, sempre dentro de casa, servindo ao marido e à família e o lar. Costurava, não tinha funções fora de sua casa, fora do lar, a não ser fazer compras, que vamos ver a seguir. É o papel da mulher da década de 50. Com a surpresa de nele caber, olha, tem uma surpresa em caber nesse destino de mulher, como se o tivesse inventado. Falaremos sobre isso mais à frente. Tem questões inéditas para resolvermos e analisarmos. O homem com quem casara, olha o marido aí, personagem. Era um homem verdadeiro, não era inventado, era real, não era idealizado. Os filhos que tivera eram filhos verdadeiros. E aí, olha a quebra. Sua juventude anterior parecia-lhe estranha como uma doença de vida. Sua juventude já estava parecendo algo tão distante, né? Quase que uma ficção, quase que algo da imaginação. Algo que ficou apenas na memória. Vagamente. Na verdade, pior do que isso. Deixa eu reformular.
Olha só, a juventude parecia-lhe doença de vida. Doença, algo que faz mal. Algo que pode matar. Traz tanto sofrimento e transtorno, peso, é negativo. E é uma doença de vida. Então aquilo fica no passado, tira de mim. Eu estou curada, quero me curar disso. Ter qualidade de vida. Estranha, era algo estranho. Aí entra o que eu falei antes, né? Já uma memória já quase que apagada. Dela havia aos poucos emergido para descobrir que também sem a felicidade se vivia. Da juventude, que era uma doença de vida, havia aos poucos emergido. Foi emergindo, colocando a cabeça para fora. Saindo daquele mar, daquele oceano. E aí ela descobriu que sem a felicidade se vivia. Totalmente complexa, Ana, né? Não tem mais dúvida que é um personagem esférico, né? Abolindo a felicidade, encontrara uma legião de pessoas, antes invisíveis, que viviam como quem trabalha, abolindo a juventude, abolindo a felicidade, viviam como quem trabalha. Lembra do lavrador? Da comparação lá? Com persistência, continuidade, alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar, lá na juventude, estava para sempre fora de seu alcance. Não tem como voltar. Não tem como ser o que era na juventude, retomar aqueles prazeres, aquela alegria, aqueles sonhos. Nesse caso aqui, tá? Estou analisando dentro do texto. 2 pontos. Estava para sempre fora de seu alcance. 2 pontos, vem a explicação. Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundira com felicidade insuportável. Aqui é o seguinte: na sua juventude, ela sentia-se nessa exaltação perturbada aqui, ó. Essa exaltação perturbada era a tal doença de vida, a tal coisa estranha da sua juventude. Adora rabiscar, né? E ela foi aos poucos disso emergindo, para descobrir que também sem a felicidade se vivia, abolindo-a, encontrara uma legião de pessoas antes, quando ela estava nessa exaltação perturbada, antes essas pessoas eram invisíveis, que viviam como quem trabalha, com persistência, consistência, continuidade e alegria. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora do seu alcance. Não podia pegar com as mãos. Lembra de algo que o cego lá na frente parece querer pegar com as mãos? Uma exaltação perturbada que tantas vezes se confundia com felicidade insuportável. Na juventude ela era feliz. E agora ela tem persistência, continuidade e alegria. Criara em troca disso aí, dessa felicidade insuportável, criar em troca algo enfim compreensível, porque ela não compreendia essa exaltação perturbada, que parecia uma estranha doença. Uma vida de adulto. Olha a antítese no fragmento. Juventude, exaltação perturbada, uma vida de adulto. Algo compreensível?
maduro. Assim, isso aqui é importantíssimo, hein? Ela o quisera. Em outra aula a gente fala aqui ó, sobre coesão, elementos referenciais. Assim, ela o quisera e escolhera. As sementes que tinha nas mãos. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, quando a casa estava vazia, sem precisar mais dela. O sol alto, cada membro da família distribuído nas suas funções. E olhando os móveis limpos, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas na sua vida não havia lugar para que sentisse ternura pelo seu espanto. Ela o abafava com a mesma habilidade que as lides, tarefas, trabalhos em casa lhe haviam transmitido. E aí, como que ela resolvia essa íntima desordem deste momento? Saía então para fazer compras ou levar objetos para consertar, cuidando do lar e da família à revelia deles. Não importa se estão precisando ou não, eu vou sair, eu vou consertar, eu vou cuidar. Ninguém me pediu, mas eu vou fazer, eu não posso ficar aqui parada refletindo sobre a minha vida. Quando voltasse, era o fim da tarde e as crianças vindo. Como é que o narrador sabe disso? Onisciente. Quando voltasse, era o fim da tarde, as crianças vindas do colégio exigiam-na. Assim chegaria a noite com sua tranquila vibração. De manhã acordaria aureolada pelos calmos deveres. Deveres. Trabalha. Encontrava os móveis de novo empoeirados e sujos, como se voltassem arrependidos. Quanto a ela mesma, fazia obscuramente parte das raízes negras e suaves do mundo. Linguagem poética. Ok? Vamos falar sobre isso mais à frente também. Lembrando, raízes, suporte, base, estrutura, solidez, controle. E alimentava anonimamente a vida. Das raízes, né, que a gente nutre a planta. Então, a cultivar, né, dar vida, a corrente de vida que ela empregava as coisas. Estava bom assim, bom aqui acho que é satisfação, né? Os filhos eram bons, verdadeiros, né? Estava bom assim. Assim ela o quisera escolher novamente, ó. Ela tem o poder de decidir, foi ela quem quis, ela que escolheu. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas, logo... Peraí. Nós aqui podemos falar o seguinte. Narrador onisciente, foco em terceira pessoa, personagem esférica, complexa,
protagonista, a única nomeada. O que mais que a gente pode falar? Espaço. Nós temos o apartamento, a rua, o bonde. Chegaremos ao Jardim Botânico. E aí, no caso, tem os bairros, né? Por onde passa o bonde, vamos dizer assim. Caso eu tenha esquecido algum. Então, o espaço aqui, ele é urbano, né? Ainda tem isso. Espaço urbano. O Jardim Botânico também fica na cidade, porém é urbano, predomina, mas tem o Jardim Botânico, então personagem complexa, esférica, é a protagonista. Narrador onisciente, está em todo lugar, a todo tempo, sabe de tudo. Foco em terceira pessoa. Falaremos dos discursos, diálogos. Não agora, mas vamos analisar discurso direto e indireto. Quando temos narrador onisciente, predomina o indireto livre, mas vamos falar sobre isso. Não agora. Tá? Então, aqui ó, no nosso Pente, personagens, o enredo. Enredo e tempo. O que a gente está percebendo até agora? Ela começou, o narrador começou a história, ela estava no bonde, né? Logo depois, vamos voltar aqui. Ó. Espaço urbano. Logo depois, assim que ela suspirou de meia satisfação, o narrador começou a nos contar sobre os filhos, como que era a cozinha, o calor do apartamento, estavam pagando aos poucos, que o vento batendo nas cortinas. Como um lavrador, ela plantara as sementes, cresciam árvores, e essas árvores eram o marido chegando com os jornais sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Em certa hora da tarde era mais perigosa, ou seja, a gente não está mais lá no bonde acompanhando o que Ana está fazendo, as ações de Ana, o que está acontecendo em torno de Ana lá, no momento presente em que, cronologicamente, ele iniciou a narrativa, o conto. Todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se a muito, parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento, feito pela mão do homem. No fundo, Ana sentira raízes firmes, e isso um lar lhe dera, por caminhos tortos viera cair no mundo de mulher. O que sucedera a Ana antes de ter o lar estava para sempre fora de seu alcance, e assim ela o quisera escolher. Até aqui nós temos muito mais parágrafos com pensamentos e sentimentos e reflexões do que com fatos reais, concretos, né? Ações concretas. Ó.
concreto, 1, certo? Aí o 2, pensamentos, reflexões. O 3 também, parágrafo 4 também. E o último também. Sua precaução reduzia-se a tomar cuidado na hora perigosa da tarde, olhando os móveis limpos. Seu coração se apertava um pouco de espanto, mas de manhã acordaria aureolada. Ou seja, aqui, ó, é que ela volta para o bonde. Então, a maior parte do texto até agora, o tempo foi psicológico, né? Até aqui. A gente pode dizer o quê? Que o enredo, a história, é linear. Acontecem os pensamentos, as reflexões, mas a todo momento ela sai de casa, vai fazer as compras, entra no bonde. Do bonde acontecem fatos que vamos ver para frente, né? Ela encontra o cego, acontece aquilo tudo, vai parar no jardim botânico, depois volta para casa. Então tem uma linearidade do enredo, mas a predominância do tempo é psicológico. Então vamos colocar isso aqui no papel? Deixa eu ver aqui, ó. Depois eu vou revisar isso, tá? Mas até aqui, ó. Enredo linear. Tempo predomina o psicológico. Então, tem uma linearidade na narrativa, tá? A gente tem muito mais reflexões e pensamentos que se misturam com a voz do narrador, se mistura com a voz de Ana. Os pensamentos e diálogos, a gente quase não vê travessões, certo? Essa parte a gente vai analisar melhor, não vai caber tudo nessa aula que já está cumprida. E, por enquanto, é isso. Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Voltando. Vou só finalizar essa segunda página, tá? Eu acho que a aula vai ficar comprida. Ou vou ter que editar. E alimentava anonimamente a vida. Estava bom assim. Assim ela o quisera e escolhera. O bonde vacilava nos trilhos, entrava em ruas largas. Logo, um vento mais úmido soprava anunciando. Reparem como o vento traz algum prenúncio, alguma... Aqui ele está anunciando mais que o fim da tarde, o fim da hora instável, o fim da instabilidade. Como ele pode anunciar? Uma linguagem poética. Ana respirou profundamente, não era o suspiro de meia satisfação. Agora ela respirou profundamente, uma grande aceitação, porque o fim da hora instável, de que ninguém mais precisa dela, aquela hora perigosa. Respirou profundamente, uma grande aceitação, resiliência, deu a seu rosto um ar de mulher. Lembrando que antes teve toda aquela antítese que passou da juventude, da exaltação perturbada, da felicidade insuportável, da doença de vida estranha, que era a juventude, passou para a vida adulta, agora compreensível. Deu a seu rosto um ar de mulher. Cobranças da sociedade, não é? Da época. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá
Jardim Botânico, Humaitá, Botafogo, são bairros próximos, né? Provavelmente o bonde passava por eles. Até Humaitá tinha tempo de descansar. Olha aí, cansaço, conforto, desconforto. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas, era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Esse texto ele é repleto de figuras de linguagem. Tem outras aqui de repetições, coesão, referência. Só que eu prefiro passar essas figuras de linguagem nos exercícios, nas questões inéditas, tá? Mas aqui não tem como, não dá. Chicles, chicles. Para quem não sabe, chicles é uma redução de chiclete, que é uma marca de goma de mascar. O nome de uma goma de mascar famosa, antiga. Não lembro agora exatamente fornecedor, o nome, acho que não sei se é Adams, não lembro. A gente vê na internet depois, tá? Então aqui a gente tem a marca pelo produto. Logo, você já identificou que aqui nós temos uma figura de linguagem chamada metonímia. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. Como é que o narrador sabe disso, onisciente? O coração batia-lhe violento, espaçado, inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mastigava goma, olha aqui, ó. Goma na escuridão. Ou seja, ele estava de olhos abertos e mecanicamente mastigava aquela goma, sem sofrimento. O mastigar é um ato automático, mecânico. Automatismo, mecanicidade, repetição, rotina, sem sofrimento com os olhos abertos. Ana, vamos comparar? Ana estava de olhos abertos e também na escuridão, na mecanicidade, no automatismo, na rotina, sem alegria da vida que ela escolhera. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Repetição. Aqui a gente também tem essa antítese, né? Sorrir e depois é o contrário, para de sorrir. E essa repetição. Figuras de linguagem aqui. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o e quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Incapaz de se mover para apanhar suas compras, Ana se aprumava pálida, uma expressão de rosto há muito não usada. Ressurgira-lhe com dificuldade, ainda incerta e incompreensível.
O moleque dos jornais ria, entregando-lhe o volume, mas os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede. O cego interrompera a mastigação e avançava as mãos inseguras, tentando inutilmente pegar o que acontecia. O embrulho dos ovos foi jogado fora da rede, e entre os sorrisos dos passageiros e o sinal do condutor, o bonde deu a nova arrancada de partida. Então, até aqui, nós temos uma situação estranha. Poucos instantes depois, já não a olhavam mais. O bonde se sacudia nos trilhos e o cego, mascando goma, ficara atrás para sempre. Mas o mal estava feito. Agora, que mal era esse? Que mal era esse? Pensa comigo. Deixa eu colocar esse verde mais escuro aqui. Pensa comigo. Verde, verde, verde. Ana viu um cego parado, mascando goma, ou chiclete, olhos abertos na escuridão. Ana viu um cego parado, mascando goma, olhos abertos na escuridão. Uma imersão no próprio texto nos dá o sentido de comparação com a vida de Ana. Cego não enxerga. Vive no automatismo. Gestos mecânicos. Repetitivos, sem raciocínio, sem reflexão. Outra coisa, o cego depende de outros, então tem uma dependência. E a vida de Ana? Tem essa dependência? Tem esses olhos abertos, vivendo uma escuridão? Que não enxergam mais nada? O mal estava feito. Que mal seria esse? Os ovos se haviam quebrado no embrulho de jornal. Gemas amarelas e viscosas pingavam entre os fios da rede.
Então você pensa o seguinte: no início da narrativa ela tinha um novo saco de tricô. Um novo saco de tricô. Saco, substantivo. Novo, adjetivo, caracterizando o saco. E de tricô, complemento, né? Complemento nominal. O saco era feito de quê? Não é uma locução adjetiva. Um novo saco de tricô. Estava sendo deformado pelo peso das compras. E agora, após ver o cego se incomodar, ter um impacto, esse embrulho continha ovos que se quebraram, sujaram, estragaram toda a sacola, esse saco de tricô. E essas gemas viscosas pingando, sujando. O ovo tem uma casca, né? E essa casca se quebrou, se rompeu, houve uma ruptura, uma quebra, um impacto, onde aquele interior, o que havia dentro, todo o seu núcleo, sua essência, quando os ovos se quebraram, aquilo escapou, vazou, escorreu, tomou uma outra forma que não tem mais como voltar a ser o que era antes. Assim como a gente também pode pensar que o ovo é um símbolo de vida, de embrião. Estou tentando analisar dentro do texto. A rede é uma trama com nós que segura algo, e o que se segurava, o que se protegia, se quebrou, se destruiu. Será que é uma metáfora sobre a vida de Ana, que nunca mais será a mesma? Nunca mais poderá voltar à sua juventude, aquela exaltação perturbada? Então, aquela alegria quase insuportável da juventude, que parecia uma estranha doença de vida? O mal estava feito. Então, esse impacto, essa revelação, essa descoberta que eclodiu, a gente chama de epifania. Está no edital da UERJ, atualizaram o edital, está lá como elemento da narrativa, tá? E com certeza vai cair na prova. Ano passado colocaram paradoxo e caiu o paradoxo no primeiro exame de qualificação, tá? Finalizando essa página, a rede de tricô era áspera entre os dedos, não íntima como quando a tricotara. A vida podia ser feita pelas mãos do homem. Agora aquilo era áspero, não tinha mais uma coisa afetuosa e íntima quando ela criou. A rede perdera o sentido e estar num bonde era um fio partido. Olha a metáfora. Não sabia o que fazer com as compras no colo. E como uma estranha música, e como... Aqui é uma comparação, né? Mas olha a parte sensorial, que daqui a pouco começa a ser aprofundada no jardim botânico, né? Das sensações, dos 5 sentidos. O mundo recomeçava ao redor, como uma ciranda, como uma música, um ciclo, início, meio e fim, recomeçava ao redor. Algo se quebrou, se rompeu e essa música, essa canção, essa composição, que nem um tricô, o saco de tricô, essa composição recomeçava ao redor de Ana, sua epifania. O mal estava feito. Por quê? Teria esquecido de que havia cegos? A piedade a sufocava. A gente pode entender piedade como amor?
A piedade a sufocava. Ana respirava pesadamente. Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento, deixa eu mudar de página, mesmo as coisas que aconteciam antes, agora de sobreaviso, tinham um ar hostil. Peraí. Tinham um ar hostil, perecível. Antes não tinha. Os ovos se quebraram, o mal estava feito. Agora tinha um ar mais hostil, perecível. Vamos tocar uma nova canção, uma nova composição, uma nova música. Algo mudou, vai mudar, vai se transformar. O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, olha aí os ovos. As gemas, olha aí, as gemas amarelas escorriam. Olha a metáfora clara aqui. Expulsa de seus próprios dias, parece até que foi expulsa do paraíso, né? Eva. Parecia-lhe que as pessoas na rua eram periclitantes, perigosas, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão. Linguagem poética. E por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. Foi isso que aconteceu com a Ana, quando ela teve aquela revelação, aquela autodescoberta, aquela reflexão, aquele contato com ela mesma, depois da hora perigosa da tarde, essa epifania. Ela se sentiu tão livre do que aprendia, tudo se rompeu, se quebrou, aquela bolha dela, aquele universo que ela plantara, ela criara, ela escolhera, que de repente ela não sabia para onde ir, se perdeu e foi parar no Jardim Botânico. Perceber uma ausência de lei, de norma, de regras, de direção, não se sabe para onde ir, foi tão súbito que Ana se agarrou ao banco da frente como se pudesse cair do bonde, como se as coisas pudessem ser revertidas com a mesma calma com que não eram revertidas. Elementos coesivos aqui. O que chamava de crise, aí ó, crise, epifania, o processo epifânico, viera afinal, e sua marca era o prazer intenso com que olhava agora, nesse momento, agora, as coisas. Lembra? Uma nova música. Sofrendo espantada. Mas olha, tem um prazer intenso. O calor se tornara mais abafado. Sensações, né? Tudo tinha ganho uma força e vozes mais altas. Na rua voluntária, isso aqui é demais, na rua Voluntários da Pátria, lembrando da guerra, parecia prestes a arrebentar uma revolução. As grades dos esgotos estavam secas. Olha os sentidos. O ar empoeirado. Um cego mascando chicles mergulhara. Aqui o mais que perfeito, pretérito mais que perfeito. O mundo em escura sofreguidão. Em cada pessoa forte havia a ausência de piedade. Será que piedade é amor? E as pessoas assustavam-na com o vigor que possuíam. Acho que aquelas também eram sumarentas, hein? Junto dela havia uma senhora de azul, com um rosto. Desviou o olhar depressa. Na calçada, uma mulher deu um empurrão no filho. 2 namorados entrelaçavam os dedos sorrindo. Olha que legal, esse trecho é descritivo, né? Está descrevendo o que ela via na rua. E o cego? Ana caíra numa bondade
extremamente dolorosa. Como é que a bondade pode ser dolorosa? Junção de ideias inconciliáveis, estranhas, nada a ver. Não é antítese, é paradoxo. Tem muito mais coisa aqui dentro para analisar, tá? Ela apaziguara tão bem a vida. Olha que legal, né? O mais que perfeito. A semântica dos tempos verbais. Não será nessa aula. Tanto, cuidara tanto para que esta não explodisse. Queria que a vida não explodisse. Explodiu depois do processo epifânico. Mantinha tudo em serena compreensão. Compreensível, vida de adulto, lembra? Separava uma pessoa das outras, as roupas eram claramente feitas. Voltou aquela rotina, mecanicidade, automatismo. As roupas eram claramente feitas para serem usadas e podia-se escolher pelo jornal o filme da noite. Rotina. Tudo feito de modo a que um dia se seguisse a outro. Aqui, ó. E um cego mascando goma despedaçava tudo isso, e através da piedade, antes ali falou em bondade. Para mim o amor está aqui também. Ana aparecia, né? E através da piedade aparecia a Ana, uma vida cheia de náusea doce. Náusea doce. Vamos analisar metáfora, sinestesia. Tem uma figura de linguagem aí. Até a boca. Só então percebeu que há muito passara do seu ponto de descida. Vamos parar aqui e continuar na segunda aula. Paramos aqui. Analisamos narrador, personagem, enredo, espaço. Ainda teremos o jardim botânico, que tem aí uma oposição entre o apartamento, a vida dela, na casa dela, no lar, e o jardim botânico, tá? Então, espaço a gente tem que aprofundar, toda uma linguagem poética. Cadê? Aqui. Espaço, tá? Tempo psicológico, a gente precisa ver essas características, mas já percebemos que tem muito mais reflexão, pensamento e sentimento do que o tempo cronológico, apesar do enredo ser linear, seguir a ordem cronológica, tá? Só para ficar atento que a gente vai ver como que a UERJ pode cobrar uma coisa e outra, certo? E o discurso indireto livre. Vamos voltar a esse ponto. Deixa eu tirar aqui para ficar mais claro. Para a gente finalizar. Olha só. Nós vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o preto. Nós vamos voltar com a questão da parte do gênero, que faltou falar sobre função social, suporte. Tem toda essa questão aí para a gente analisar melhor. O espaço, porque tem o jardim botânico, tem essa antítese, tá? Espaço. O tempo, para a gente ver essas características. A descrição com maior características e quais os fragmentos, até em forma de questões, quem sabe, dentro da narrativa. Tipologia descritiva dentro da tipologia narrativa, do gênero conto amor. O discurso, tá ali? O discurso seria mais ou menos ali, né? Gênero, aqui, ó. Discurso, a gente vai ver o direto, mas predomina no onisciente, no narrador onisciente, o indireto livre. Livre, na live não. E muito mais, tá? Questões também, questões inéditas com gabarito. Então, obrigada, você que ficou por aqui até agora. Espero que tenha gostado da aula.
tá? Nós vamos falar muito mais ainda sobre Clarice Lispector, o Conto Amor e o exame de qualificação. Tudo muito voltado para a prova. Como que a UERJ cobra? A partir da próxima aula, a gente vai acabar com esse conteúdo programático do edital. Desculpem, é um alarme aqui tocando. E é isso aí. O amor é o calor que aquece a alma. Até a próxima. Fica comigo, tá? É muito mais por aí. Futuro erjano.